A missão de salvamento se torna cada vez mais complexa quando a equipe, imersa no caos, perde completamente a comunicação com a sede. Essa falha não é apenas um inconveniente. Revela uma situação alarmante, que assombra os corações dos soldados. Master Chief, sempre atento às sutilezas do ambiente, sente que algo está profundamente errado e decide que, por responsabilidade e dever, ele deve investigar. No calor da batalha, a equipe enfrenta inimigos de forma inesperada, com soldados desaparecendo um a um, tragicamente, em meio ao turbilhão de fogo e fumaça. Dentro desse cenário caótico, brilha uma sobrevivente, conhecida apenas como Z. Ela se destaca, não apenas por sua habilidade, mas pela coragem indomável ao enfrentar uma ameaça que se multiplicar a cada momento. Enquanto a luta se intensifica, as tensões começam a subir entre os Spartans e os comandos superiores, que, em meio ao desespero das recentes derrotas, começam a duvidar da capacidade da equipe. John, sempre o pensador, se vê imerso em um dilema, busca entender não apenas o que está ocorrendo, mas também como pode reconquistar a confiança que está se esvaindo entre seus companheiros e superiores. As preocupações se tornam palpáveis, com membros da equipe expressando suas inseguranças sobre a liderança de Master Chief e sua abordagem rigorosa de treinamento. Essas discussões acaloradas, longe de serem meras reclamações, revelam a profunda ansiedade e a necessidade urgente de superarem essas dificuldades se quiserem permanecer unidos durante a guerra. Nesse turbilhão de incertezas, a inteligência artificial Cortana emerge como um farol de razão, prevendo uma grande ofensiva dos Covenant. Essa previsão não apenas intensifica a necessidade de preparação e planejamento estratégico, mas também aumenta a pressão sobre a equipe, que se vê às voltas com a urgência de agir antes que o pior aconteça. A descoberta assombrosa de que a força militar não está ciente da verdadeira gravidade da ameaça leva a equipe a agir em segredo. Essa situação expõe uma terrível falta de comunicação e, mais crucialmente, uma erosão da confiança nas ordens superiores. A unidade entre eles se torna um bastião de resistência contra a desinformação. Enquanto isso, o pai do protagonista se apega firmemente à sua cidade, um lugar que carrega as memórias de sua família de maneira intensa. Ele se recusa a abandonar seu lar, mesmo diante de tempos difíceis, criando um conflito interno que não só o afeta, mas também reverbera nas relações que o cercam. Lela, por outro lado, percebe com um aperto no coração que sua família está em perigo. Essa revelação provoca dilemas morais profundos, onde a proteção de seu filho se torna o foco central de sua luta. Sua determinação em escapar do planeta é um reflexo visceral de seu amor maternal, uma força poderosa que a impulsiona a agir. A batalha feroz entre os humanos e os alienígenas não é apenas um confronto físico, representa a luta pela sobrevivência e a proteção de tudo que é querido. O protagonista, em um gesto de bravura, se une a seus aliados, solidificando sua determinação em enfrentar a ameaça iminente, que desafia não só suas vidas, mas a própria essência de sua humanidade. A estratégia de combate dos soldados é notoriamente flexível. Eles rapidamente desenvolvem planos engenhosos para contornar as armadilhas do inimigo, demonstrando uma combinação impressionante de decisão e coragem. Cada movimento é calculado. Cada ação é uma dança entre a vida e a morte no campo de batalha. A transformação de uma antiga instalação em um local de experimentação evidencia a manipulação psicológica do inimigo. Este ambiente carregado de tensão força os personagens a confrontarem desafios ainda mais severos, testando não apenas suas habilidades, mas também sua sanidade e determinação. A figura do almirante ressoa em meio ao tumulto, suas palavras inflamando o espírito de luta dos soldados. Eles compreendem, de maneira visceral, que suas vidas e sacrifícios são cruciais na proteção do planeta. Essa conexão com um propósito maior os impulsiona a seguirem frente, apesar do medo. Entretanto, as relações entre os guerreiros Spartans começam a se transformar. Nesse contexto de guerra, eles desenvolvem laços emocionais que, embora fortaleçam a união, também trazem à tona conflitos internos profundos. A frustração de John se torna um reflexo das tensões que permeiam a equipe. Enquanto isso, Soren e sua esposa enfrentam a dor da busca pelo filho perdido. Essa jornada revela não apenas a luta pela sobrevivência, mas o desespero e a angustiante batalha emocional de pais separados de seus filhos, em um cenário onde cada segundo parece uma eternidade. A tradição de cremação dos guerreiros na nova cultura provoca dilemas morais em Jó. Ele reflete profundamente sobre a honra dos mortos e a maneira mais adequada de lidar com a perda. Essa ponderação se torna um ponto focal em sua jornada, levando-o a confrontar sua própria mortalidade. O treinamento de Kai desponta como um pilar fundamental na transformação dos novos recrutas em guerreiros eficazes, utilizando simulações de batalha. Ela não apenas identifica erros, mas também expõe fragilidades que precisam ser superadas para alcançar a excelência na arte da guerra. A relação entre Kai e Per se destaca em meio a essa pressão emocional, enquanto a guerra se desenrola.
Pierce questiona as decisões de Kai e as implicações de sua liderança. Este conflito revela a luta interna de cada um, onde as expectativas podem facilmente se tornar fardos. A iminente revelação de um ataque da Covenant adiciona uma camada adicional de urgência à missão. As decisões estratégicas que emanam do comando se tornam cruciais, não apenas para a sobrevivência dos soldados, mas para o destino de todo o conflito que se desenrola diante deles. Enquanto Quan e Annie exploram as instalações, a relação entre os dois se aprofunda, testando os limites de sua confiança e habilidades de sobrevivência. Eles enfrentam desafios inesperados, que revelam não apenas suas forças, mas também as vulnerabilidades que cada um carrega. A inteligência artificial Cortana se destaca como uma figura essencial neste contexto caótico. Ela guia os personagens em sua busca por informações cruciais, ajudando-os a navegar por perigos ocultos que ameaçam toda a estrutura da missão que eles se comprometeram a completar. Os conflitos internos entre os personagens expõem dilemas morais que não podem ser ignorados. Eles se veem diante da escolha entre lealdade e a verdade, uma decisão que, inevitavelmente, afeta suas ações e determina o rumo da guerra que se aproxima. Os Spartans enfrentam um dilema moral profundo ao considerar a luta pela sobrevivência da humanidade. A urgência em encontrar o traje espartano se torna uma prioridade, um elemento. Suas chances de vitória em um cenário que não permite margem para erros. A descoberta de um laboratório secreto revela segredos obscuros sobre a genética humana e alienígena. Esses conhecimentos, que assombram e intrigam, podem ser a chave para entender e combater a ameaça Covenant, colocando a missão em uma nova perspectiva. Personagens como Miranda e Soren se veem lutando contra os demônios de seus passados enquanto se preparam para a batalha. O peso das decisões e ações passadas não apenas molda suas motivações atuais, mas também os conecta ao presente, de forma indelével. A transformação de indivíduos em seres infectados destaca o tema do medo e da perda de controle. Em situações extremas, essa metamorfose gera uma tensão palpável entre os personagens principais, que se veem forçados a confrontar o horror do que podem se tornar. No cerne da história, a relação familiar emerge como um elemento central, refletindo o desespero e a luta de um pai para proteger sua família. Enquanto ele enfrenta ameaças, tanto externas quanto internas, o amor se torna sua maior arma e fraqueza. As escolhas difíceis espelham a realidade desenfreada da guerra. Como a decisão de Ly de se sacrificar por amor, essa atitude reverbera não apenas como um ato de bravura, mas também como um profundo dilema moral que ilustra a luta constante entre dever e desejo.